Técnico Emerson Ávila sendo demitido do Goiás após as declarações na disputa da Sul-Americana e com a chegada de novos comandantes do maior do Centro-Oeste. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa história e as críticas públicas do Edmilson Pinheiro em pelo menos 2 entrevistas tratando a respeito do assunto. Além disso, no vídeo de hoje, quero comentar sobre um interesse novamente de equipes do futebol nacional e internacional em contar com o zagueiro Bruno Melo, e existe também uma boa possibilidade dele deixar o Goiás nesta metade do ano, até quando vai o seu contrato no Verdão. O Bruno Melo, que ainda pertence ao Fortaleza, qual a taxa de vitrine que o Goiás teria de direito e outras opções bem difíceis no mercado da bola para essa zaga pelo lado esquerdo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Eu já gravei outro vídeo hoje mais cedo falando sobre algumas opções do mercado da bola, onde o Goiás pode procurar para essa janela de transferências, e análise também do técnico Armando Evangelista. Esses 2 vídeos na tela final, combinado? E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O apoiador aqui do canal é a RT Facas, para você adquirir um lindo copo térmico personalizado do maior do Centro-Oeste, como esse que eu vou deixar passando aqui para vocês no vídeo. Você encontra também facas e kits churrascos personalizados, tanto do Goiás quanto também de qualquer outra coisa que você goste, Você pode fazer essa personalização com a RT Facas, o seu nome, o nome, por exemplo, de um familiar ou amigo próximo, para você fazer um presente, especial, com entregas em todo o Brasil e envios também em toda a Goiânia e região metropolitana. Você encontra na RT Facas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram, para você conferir ali vários outros modelos disponíveis, quanto também do WhatsApp. Já vai lá, chama o Roberto, fala que você veio aqui pelo YouTube do Goiás News para adquirir em um preço especial, nosso apoiador do canal, a RT Facas, links na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais um assunto que é quase intocável no Goiás, onde basicamente ninguém pode criticar a diretoria. Ainda a torcida pode, vamos ver até quando, Envolvendo o técnico Emerson Ávila, 55 anos de idade, que dá para dizer que no geral fez sim um bom trabalho à frente do Goiás, dentro das suas possibilidades e desse elenco também montado pela diretoria alviverde. Foram 16 partidas com 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Foi campeão da Copa Verde, deixou o time na primeira colocação na Copa Sul-Americana, e no Brasileirão, o mais importante, é óbvio que teve um saldo negativo, mas ainda assim não deixando o Goiás enterrado na zona de rebaixamento, afundado ali, por exemplo, com 2, 3, 4 pontos, onde pelo menos, na minha avaliação, desde o começo do ano, seria algo bem plausível da gente imaginar. O Goiás consegue chegar até 8 pontos, não encravar dentro da zona de rebaixamento. Acho que o trabalho do Emerson Ávila foi sim bem feito. Agora, se fosse para ele continuar, aí eu já tenho minhas dúvidas, mas talvez com reforço, enfim, talvez poderia dar certo, Acho que fica muito nessa teoria. A chegada de um técnico um pouco mais experiente, uma aposta mais ousada, como o do Armando Evangelista, eu confio um pouco mais para o Goiás buscar os seus objetivos. Em relação ao Emerson Ávila, muita gente perguntando também sobre a sua possibilidade de demissão, por 2 fatores. O primeiro deles, após a sua declaração na entrevista coletiva do pós-jogo, no empate por 0-0 na semana passada contra o Ginásia pela Copa Sul-Americana, onde ele falou que, assim, respondendo as perguntas ali dos jornalistas, algo bastante questionado também por nós torcedores, quem que teve essa ideia de escalar o elenco reserva, já que o Goiás tinha 4 jogos consecutivos em Goiânia, beleza, e a gente viu o resultado, por exemplo, no segundo tempo diante do Fluminense, mas naquele momento, obviamente, a torcida queria a classificação. E o Emerson Ávila, sem apontar dedo, sem ser arrogante, nada disso, apenas explicou que foi uma decisão da diretoria e não poderia ser diferente, porque eu penso da seguinte forma também. O técnico, infelizmente no Brasil, ele é muito passageiro, Daqui 2 meses já não tá mais, 3, 4, 5, 6 meses, quiçá, É muito quase improvável, impossível a gente ver um trabalho de longo prazo, por exemplo, de 2, 3 anos no futebol brasileiro, para o técnico, por exemplo, dar pitaco para a diretoria, ajudar ali, digamos, no planejamento, quais competições, orçamentos ou algo nesse sentido. Então eu acho que é algo bem difícil da gente ver no futebol nacional. E tem um outro ponto também, que envolve essa tomada de decisão da diretoria. É óbvio que ela que precisa fazer essa decisão, porque é um planejamento de maior longo prazo, ver onde que é o principal, principalmente nesse ponto de a parte financeira, onde que está o maior dinheiro e onde que a diretoria deve priorizar. Então eu concordo, digamos, nessa decisão que deve sim ser tomada da diretoria e não do treinador. E ao expor isso, acabou que o Emerson Ávila ficou numa situação difícil, pelo menos com o Edmilson Pinheiro nas suas entrevistas. Ele deu entrevistas em pelo menos 2 ocasiões, acho que uma foi na quinta-feira,
Não, o Goiás jogou na quinta, né? Então foi na sexta-feira, depois do acerto com o Armando Evangelista, ele já tocou nesse assunto. E agora também, mais recentemente, nesse domingão, após o empate em 2-2 com o Fluminense, ele comentou que o Emerson Ávila, que virou um costume, né, aqui no futebol brasileiro, se referindo também à demissão do Cudê, o técnico argentino no Atlético Mineiro, que virou um costume no Brasil, os técnicos jogarem a torcida contra a diretoria. E no pós-jogo contra o Ginásio, ele disse o seguinte, abre aspas: somos líderes do nosso grupo da Sul-Americana com 2 pontos a mais, mesmo tendo jogado com um time que, se para o treinador de ontem era o time reserva, eu entendo que o Goiás não tem um time reserva. Nós temos um elenco de profissionais que joga o jogo, entra alguém diferente. Prova disso é que o Guto Ferreira dificilmente repetiu um time. Evidentemente, existe um conjunto que talvez se encaixe melhor, mas para o Emerson Ávila era o time reserva ontem. A gente entende que não temos nenhum reserva, porque todos os jogadores do nosso elenco estão preparados para assumir o lugar de qualquer um que seja, fecha aspas. E eu penso da seguinte forma também, é óbvio que você não pode chegar, assim como a gente torcedor, pô, o Diego Gonçalves é tenebroso, o Felipe Bastos, Felipe Ferreira, descartar todo mundo, mas isso não pode acontecer. Porque, por exemplo, de um diretor, um jogador que seja, um técnico, falar com essas palavras a gente torcedor, porque eles precisam lidar com o dia a dia. E aí por isso que muito jornalista fica, digamos, muito manso, né? Porque você tem uma relação de intimidade com um dirigente, um técnico, enfim, um jogador, e acaba não conseguindo fazer as críticas necessárias, as análises, né, por conta daquela relação. Então eu concordo totalmente com você colocar panos quentes, por exemplo, não falar, essa decisão é só da diretoria, não tem culpa nenhuma. Mas o Emerson Ávila, pelo menos na minha avaliação, ele não teve essa intenção de jogar tudo nas costas da diretoria. Enfim, um ponto que a gente já vê há muitos anos no Goiás, né? Onde basicamente ninguém pode falar mal da diretoria. Não é só falar mal porque não gostar, não, mas é porque tem coisas que a gente enxerga de outra forma. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui no canal também. Parece que só dentro do Goiás que existe inteligência. É igual aquelas artes dos jogos da Sul-Americana, né? O Goiás vai lá e coloca todos os jogadores titulares. Aí no jogo, na hora mesmo, nenhum entra. E isso por quê? Por que não coloca, né? Por exemplo, os jogadores, os reservas, naquela ediçãozinha bonitinha. Quando tem uma crítica de um jornalista, os caras ficam impedidos de entrar na serrinha ou algo nesse sentido. É óbvio, se for uma perseguição barata ou algo nesse sentido, aí eu também sou totalmente contra. Mas uma análise de um torcedor, uma análise, digamos, de um técnico, de um treinador, de um comentarista, você ir contra o que pensa a diretoria para o Goiás, infelizmente, já é uma grande ofensa. Eu não gosto desse tipo de coisa, não vou me meter nisso também, como eu falei, eu tô aqui para analisar as coisas e não quero participar desse jogo sujo, né? Enfim, acho que seria uma tremenda bobeira demitir o Emerson Ávila, por exemplo, apenas por essa questão. Como chega pelo menos mais, se eu não estiver enganado, são 6 outros preparadores ali, juntamente com o técnico Armando Evangelista, é óbvio que a função do Emerson Ávila fica um pouco mais escanteada. Mas o Goiás ele sempre tem esse costume de manter um auxiliar na comissão permanente, tem contrato com o Verdão até dezembro de 2025, sem dúvida alguma será muito importante para esse momento de 10 dias, né, de preparação do Goiás até o primeiro jogo do Armando frente ao Vasco fora de casa, com o Emerson Ávila já conhecendo os jogadores, apresentando, dando uma ideia aqui e ali, acho que será sim bastante útil. Mas para a sequência do ano, após essas declarações do Edmilson Pinheiro e essa insatisfação da diretoria, eu vejo como bem ameaçado o cargo do Emerson Ávila, infelizmente até mesmo como auxiliar técnico, e ele mostrou que sim, que tem uma capacidade, por que não, no futuro, assumir ou o Goiás ou um outro clube do futebol brasileiro. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o zagueiro Bruno Melo, 30 anos de idade, que já soma 6 gols marcados pelo Goiás e uma assistência em 27 atuações nesta atual temporada. Jogador que pertence ainda ao Fortaleza, tem contrato até o final da temporada de 2024, lá no Leão, e no Goiás um empréstimo, né, só até o final dessa atual temporada, ao término do Campeonato Brasileiro. Uma informação mais recente também, lá do meu parceiro, o Periquito Brisado, muito obrigado a ele, ele garantiu o seguinte: o Goiás pode ter uma baixa durante a janela de transferências, o Bruno Melo vem despertando interesse dentro e fora do Brasil. O jogador tem escutado propostas e pode ser negociado. A atleta tem contrato de empréstimo até o final do ano, porém no contrato está estipulado que no caso de venda, né, receba a proposta do exterior, o Goiás tem que liberar o atleta e ficar com 10% da negociação, fecha aspas, né, o que disse lá o Periquito Brisado, e não é a primeira informação dele a respeito desse assunto, ele já havia trago essa notícia, se eu não estiver enganado, no final do mês de abril. Aí até mesmo o portal O Povo, lá do Ceará, um portal bem grande também, como se fosse o Popular, por exemplo, em Goiânia, confirmou também essa outra informação, mas é óbvio, né, sem dar os créditos, porque, né, quando é uma página menor, raramente tem isso. Mas o Periquito Brisado que faz essa apuração muito boa. Novamente, eu acho que existe sim uma tendência do Bruno Melo deixar o Goiás na metade do ano. Ao menos, como a gente tem a janela de transferências, é óbvio que isso fica muito ruim para contratações, mas para saídas também é bom que os times não tenham tantas perdas, né? Porque eles só podem sair das equipes a partir do dia
3 de julho. Então ficou numa situação complicada. É óbvio que vai ter que ter a certeza se essas propostas vão chegar nas mãos do Fortaleza, ou até mesmo um pedido do técnico Vojvoda, né, que já até mesmo especulou o retorno do Bruno Melo na virada da janela de transferências. O Goiás até mesmo pensou em liberar o Bruno Melo e trazer, por exemplo, o Romarinho, aquele ponta direita, ponta esquerda, jogador de bastante velocidade, também por empréstimo. Mas ele já estava no final da janela de transferências, o Fortaleza acabou optando também por continuar nesse empréstimo no Goiás, e o jogador também bastante feliz, enfim, satisfeito nesse momento também como titular no Campeonato Brasileiro. Até aqui são 9 partidas na primeira divisão, todas elas como titular, e 2 gols marcados, né, contra o Bahia e também diante o Botafogo. Acho um bom zagueiro, mas assim, não é nada de espetacular não, porque eu vejo que a zaga do Goiás também tem seus defeitos, tanto é que nesse Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, o Goiás não passou nenhum jogo, né, sem sofrer gols, então não é uma defesa confiável. Acho que a culpa é só do Bruno Melo? Não é, garanto que não é, porque é assim, um jogador bastante útil, esperto ali atrás, mas no geral, alguma coisa não está funcionando no Goiás. E observando os defensores em geral, eu vejo que o Bruno Melo é o menos capacitado deles, né? E eu acho que o Goiás ele tá levando até gols demais, não por falta de qualidade, porque pô, o Lucas Alto vive uma fase muito boa, o Maguinho bem também, o Sander, exceto o jogo contra o Fluminense, né, onde na parte defensiva ele foi desastroso, mas no geral um jogador também bastante regular. Ali na frente, até o Willian Oliveira, um cara que vem se encaixando razoável nesse time, mas no titular, né, o Zé Ricardo, o Morelli, o Dieguinho, talvez falte um pouco mais de pegada no meio de campo e um pouco mais de posicionamento aéreo, enfim, o Goiás levando alguns gols bestas também. Por falta, digamos, não sei, de treinamento, mas por técnica dos jogadores, não, eu não vejo como, por exemplo, no ano passado, que o Goiás contava com muitos jogadores da base, ou o Caetano ainda pegando ritmo na primeira divisão até se adaptar. Acho o Bruno Melo um bom jogador. É espetacular? Não é. Se sair agora, dá para o Goiás buscar jogadores melhores do que ele? Eu acho que dá, mas a gente já conhecendo a diretoria do Goiás, eu sinceramente morro de medo do Goiás perder o Bruno Melo e não ter uma reposição minimamente à altura. É sim um jogador bastante útil e na minha avaliação, o Goiás, continuando com o Bruno Melo, deveria ainda assim buscar mais um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, principalmente porque aí você poderia fazer o seguinte: quando o Sander não pudesse atuar como lateral esquerdo, o primeiro jogador para essa posição poderia ser justamente o próprio Bruno Melo e ter uma outra opção, né, de zaga ali pelo lado esquerdo para evitar principalmente o Hugo, né? São jogadores que, cara, quando entram no Goiás, entram em campo, né, você pode ver que o ritmo cai demais. Tanto o Hugo, o Diego Gonçalves, o Gabriel Novaes, o Felipe Costa ele até tenta, dribla ali, mas ainda assim, pra de Série A não tem como a gente negar que é um nível muito inferior. O Felipe Bastos, o Willian Oliveira vem encaixando no time, né? Eu criticava bastante ele também nesses últimos jogos, até que vem conseguindo fazer o feijão com arroz. Dá pra dizer que até sem tempero, mas que ok, tá dando pra quebrar o galho. Mas evitando de entrar Hugo, Diego Gonçalves, Gabriel Novaes nessa fase dele ainda de recuperação, acho que o Goiás ganha bastante também. E nessa reposição também do seu setor defensivo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Bruno Melo. Essa boa aposta da diretoria do Goiás, como falei, é sim um bom jogador, pode ser útil pra caramba daqui até o final do ano. Vamos ver se não chega nenhum tipo de proposta do exterior, que aí obviamente a moeda, né, fala muito mais alto. Caso ele seja negociado de fato, o Goiás tem direito a 10% de uma futura transação. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás, nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem meu Instagram pessoal também, tô passando uns dias aqui no Chile, aqui não tá tendo futebol nesses dias, né, por conta da data FIFA, que as datas são bem certinhas também, então não é igual no Brasil, que tem 2 jogos por semana, né, mas brevemente também estarei conhecendo os estádios por aqui, o estádio do União Espanhola, né, aqui pertinho também do apartamento, onde o Goiás venceu o primeiro jogo dele como o primeiro jogo como visitante, se eu não estiver enganado, foi o Deportivo Cuenca, mas o Goiás enfrentou também União Espanhola na Libertadores de 2006, prometo ir lá nesses estádios também, nem que seja da parte de fora, tirar umas fotos, então vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, combinado? E o nosso apoiador do canal, a RT Facas, o link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!